Você acha que as pessoas mudam? Tipo, de verdade? Ou será que elas só aprendem a esconder melhor quem sempre foram? Eu lembro de uma aula de filosofia. Minha professora comentou sobre Heráclito. Ela falou uma frase simples, mas que ficou presa na minha cabeça desde então. Heráclito dizia, e a mesma disse: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. E eu não sei explicar direito, mas aquilo me deixou pensativa de um jeito estranho. Porque nem o rio é o mesmo, e nem a pessoa. E aí, sem querer, isso me lembra a música Com uma Onda. A vida vem de ondas. E vem mesmo. Uma hora você tá de um jeito, e na outra, você já não se reconhece tanto assim. Seus gostos mudam, suas opiniões mudam. As coisas que te machucavam mudam. Até as coisas que você amava às vezes mudam também. E quando você percebe, já virou outra versão de você. Mas talvez a pergunta não seja só se as pessoas mudam. Talvez seja por que elas mudam. Porque nem toda mudança vem de dentro, apesar da maioria vir de dentro. Às vezes ela vem da necessidade de pertencer, de caber, de não ser estranho demais, diferente demais, sozinho demais. E aí, sem perceber, a gente começa a se moldar, a ajustar o jeito de falar, o jeito de agir, até o jeito de sentir, como se fosse uma versão editada de si mesmo. Bea Duarte já fala muito sobre isso. Podemos citar, principalmente, a música Máscaras, que a gente enfrenta no meio da música, a adaptação. Em Máscaras, Bea Duarte aborda o desafio de se adaptar às expectativas dos outros, evidenciando na repetição eu me mudo, eu me encaixo, eu me mudo, eu me encaixo. Esse trecho mostra o esforço constante de transformação para ser aceita em diferentes ambientes. E tem a metáfora das máscaras, que acaba sendo o tema central da música, representando o ato de esconder os sentimentos e opiniões verdadeiras para evitar rejeição ou conflito. E isso fica claro, hein? Sinto que se eu falar, a verdade vai afastar quem não conhece debaixo da máscara. Onde a Bea expressa o medo de não ser autêntica e acabar isolada. Um dilema comum em situações sociais em que a aceitação depende da conformidade. E outra música que também podemos citar é a música Casa, uma das músicas recentes da Bea, que faz parte do álbum Comédia da Arte, Ato 2. E é tão estranho se mudar. Desde pequeno eu corro em corredores tortos, colunas frágeis, energia instável, o piso sujo, os móveis quebrados. Tanto arrumei que eu nunca aprendi a ser um lar. Isso revela que a mudança dói, mas às vezes é necessário. Você já está acostumado com você sendo essa versão de si, mas a cada dia, ou exatamente cada minuto, a gente pensa de uma maneira para se encaixar. Mas voltando para a música Máscaras, que ajuda nós a entender sobre se encaixar, sobre como a gente cria versões de nós mesmos dependendo de onde a gente está, de quem está olhando, como se fossem máscaras sociais. E o problema não é nem usar máscaras, o problema é quando você esquece qual delas você é. Porque se você muda só para pertencer, até que ponto essa mudança é real? Até que ponto ela é só medo de ficar sozinho? Aí tudo começa a ficar mais estranho. Porque mesmo que você mude, nem todo mundo muda a forma de te enxergar. Tem gente que ainda te vê como alguém que já deixou de ser faz tempo. Como se você tivesse preso numa memória que não te representa mais. O famoso Jean-Paul Sartre já dizia que o inferno são os outros. E talvez não seja porque as pessoas são ruins, mas porque elas te congelam. Elas pegam uma versão sua e transformam ela em definitiva. Como se você fosse somente aquilo. Como se você não tivesse o direito de mudar. Aí surge uma dúvida meio incômoda. Se você mudou, mas ninguém reconhece isso, você realmente mudou? Ou você mudou sozinho?
Porque mudar sozinho é estranho. É tipo crescer em silêncio, enquanto todo mundo ainda conversa com quem você era. Frederic Nietzsche falava sobre se tornar quem você é, mas ninguém fala sobre quão difícil isso é quando você faz parte de uma memória. Quando o mundo inteiro prefere você com uma memória antiga, sua versão antiga, no caso. A versão mais fácil, mais previsível, mais confortável. E talvez seja por isso que tanta gente não muda. Porque não consegue, mas porque mudar dói. Dói perder quem você era. Dói desapontar expectativas. Dói perceber que algumas pessoas só gostavam de você quando você era diferente. Mas mesmo assim a gente muda. Mesmo sem perceber, mesmo sem querer. Mesmo quando a gente tenta evitar. E talvez a resposta para tudo isso seja meio frustrante. Sim, as pessoas mudam, mas nem todo mundo vai mudar junto com elas. E algumas pessoas vão sempre preferir lembrar de você de um jeito que já não existe mais. No final, a versão mais difícil de deixar para trás não é a sua, é a que vive na cabeça dos outros. E talvez crescer seja ter coragem para mudar, mesmo assim. E é isso que eu resolvi trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E claramente o vídeo ficou só um pouco longo, mas eu garanto que não vai ser o único que vai ser longo. Um beijo pra vocês e se cuidem.